Setor privado mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, amigos, camaradas da Rádio Petroleira. Questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Pô, tá fraco. O que houve? Minha gente, vou repetir, hein? Mais uma chance. Setor privado mobilizado. Agora sim. O professor tá forte, hein, professor? Não, Gente mas foi do céu. exagero. Bom, esse programa, como todos sabem, é um programa produzido pela Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é o nosso amigo, nosso professor Ivan Luiz, aquele que sabe sempre o que diz. Está tudo bem, professor? Rapaz, isso aí aumenta sempre a nossa responsabilidade. Está tudo bem sim, gostei muito de ter participado ainda há pouco do programa também dos aposentados, aposentado presente, aonde o nosso companheiro Silvio Cinedino deu aqui muitas informações importantes e ele será o nosso candidato à reeleição, né, do Conselho de Administração da Petrobras. Apesar de ter várias limitações, o representante dos empregados nesse conselho, mas essa lei ela foi interessante, porque as leis sempre podem ser melhoradas. E apesar do papel do representante dos trabalhadores não ter nenhum poder de decisão na realidade, porque são 10 e o trabalhador está representado apenas por um, mas essa questão da transparência, da informação vir diretamente do Conselho para os trabalhadores, eu considero isso um avanço, e nós, o Silvio Cinedino, pode contar com o nosso apoio, né, Furtado? Evidentemente, é um companheiro que sempre esteve junto com a gente, né? Sempre questionando, sempre nos apontando algumas soluções, e é um companheiro participativo, isso é mais importante. Sempre dando uma prestação de conta, né, lá no sindicato, isso é fundamental. O nosso programa, então, de hoje, nesse mês de janeiro, nós temos citado muito uma figura que eu tinha, assim, um carinho muito especial pelo que ele representou para a humanidade, que é o nosso Mohandas Karachand Gandhi, conhecido como Mahatma Gandhi. Ele sempre Aliás, merecia até um programa só sobre ele. Vamos fazer, se Deus quiser, vamos fazer assim. E ele sempre rejeitou esse título de Mahatma, que Mahatma vem a ser Maha, de grande, universal, né? Aquela coisa ilimitada, o Maha. E o Atman seria o sopro divino, seria Deus, né? Então, Mahatma seria essa grande alma universal, e ele dizia que ele não podia carregar, isso para ele era um peso. E nós consideramos ele realmente como uma grande alma, e ele realmente demonstrou que era. E só para ilustrar um pouquinho, eu tinha dúvida, assim, será que Jesus existiu? Será que Buda existiu? Será que esses grandes seres, Maomé, será que essas pessoas existiram? Aí existe um livrinho fininho chamado 100 Pensamentos Seletos do Mahatma Gandhi, e ele começa, quem faz a abertura é Albert Einstein. E o Einstein fala assim, olha só o que o Einstein fala: futuras gerações dificilmente acreditarão que passou pela face da terra, em carne e osso, um homem como o Gandhi, dirão que é um mito. Olha, rapaz, olha que coisa fantástica. Tu já imaginou daqui a 1000 anos alguém falar no Gandhi, dizer que é um sujeito frágil, né? Totalmente desprovido de qualquer exército, conseguiu libertar o país dele do jugo inglês, que era a maior potência do planeta, sem dar um tiro. Ninguém vai acreditar nisso, vai dizer que é um mito, que o Gandhi não existiu. O camarada aí conversar com a rainha inglesa, enrolado no lençol, com uma cabra debaixo do braço, e dizer que para ele bastava o leite da cabra para ele poder se alimentar. Quem é que vai acreditar num troço desse, rapaz? É coisa de doido, entendeu? Ninguém vai acreditar, vai dizer que era um mito. Então, Cadal, concordo com você em gênero, número e grau, de nós fazermos um programa específico sobre o Gandhi, porque tem muitas lições que ele nos traz, principalmente sobre o ahimsa. O que era o ahimsa?
era um amor A universal. humildade, né? Entendeu? Eu acho que a grande mensagem que ele passou e vai ficar marcado na sua imagem é que a humildade ela é capaz de vencer qualquer tipo de preponderância, sem dúvida alguma. E aí ele conseguiu mostrar para o povo indiano que eles não tinham condições de encarar o exército inglês na arma, não tinha. Os ingleses viriam e acabariam com eles. Então o que ele falou? Qual a estratégia dele? Nós vamos ter que mostrar para o mundo que os ingleses são truculentos, são violentos, tipo o coelhão nosso aqui, entendeu? Então provar isso para o mundo todo, que só tem um jeito de provar que os ingleses são violentos, truculentos, mau caráter, desprovidos de qualquer vergonha na cara, entendeu? Isso tudo aí. Aí, como é que vai ser isso? Não reagindo. Olha só que fantástico. Não reagindo. Então, quando os ingleses viam e matavam, e arrasavam, davam na cara, e arrebentavam e tal, o que ele aconselhava? Não vamos reagir. Mas eles vão nos matar. Deixa matar, pô. Qual é o problema? Morreu, tá bom, entendeu? Vai morrer, vai nascer outro, e nós vamos resistir, eles vão ter... O mundo vai ver o quanto que eles são violentos e truculentos. Não deu outra. Quando eles começaram a fazer... Porque ele era um advogado, podemos conversar muito sobre ele, que eu gosto muito dele, né? Se formou lá na Inglaterra, um lorde e tal, classe média. E ele na África do Sul, já como advogado, ele voltando num trem de primeira, né? Aí o guarda veio para ele e falou assim, ô crioulo, sem vergonha, está fazendo o que no vagão de primeira? Teu lugar lá atrás. Ele olhou espantado, né? Peraí, pô, que negócio é esse? Eu sou um cidadão e eu paguei para viajar de primeira. Não, mas preto é lá atrás. Preto não é aqui não, rapaz. Preto vai lá para trás. E aí, resultado, foi a primeira experiência dele. Ele disse que não ia, o cara se pegou ele e jogou fora do vagão, o mar todo, pô. Aqui a lei é essa, entendeu? Preto não tem vez. Indiano, preto, né? E ali ele começou a ver que negócio era aquele e tal, e na África do Sul começou já a manifestação, convocando a galera, e de repente fizeram uma fogueira para queimar passaporte, para queimar documentos lá e tal, e ali começou a coisa a tomar aquela repercussão que tomou. Mas eu gostaria realmente de seguir a tua sugestão, e nós fazemos um programa específico sobre o Gandhi, que merece. E nesse mês de janeiro... Imensamente, porque é uma pessoa que eu respeito muito. E aí nesse mês de janeiro que... Eu gostaria muito de aprender mais sobre ele. 30 de janeiro foi quando ele foi assassinado. 30 de janeiro de 1948. A gente pode deixar se aproximar a data para a gente poder... Podemos fazer um especial dia 30 de janeiro. Eu topo, plenamente. Mas então, rapaz, ele foi um exemplo de resistência pacífica. Isso é fundamental. Eu não consegui ainda ser tão pacífico assim, entendeu? Gostaria muito, eu busco muito essa inspiração, mas eu estou em muitas limitações, entendeu? Então eu, infelizmente, não vou dar minha cara para bater, tá certo? Mas o indiano deu porque ele está muito evoluído. Quando você é evoluído, você faz igual Jesus falou, basta te bater numa face, dá outra. Mas isso é para ser evoluído, cara, não é para animal como eu, entendeu? Por isso que eu ainda tenho umas reações bem animalescas ainda. E não gosto que provoque no lado animal, entendeu? Não gosto. Então, o resultado, cara, tem alguns registros aqui importantes para fazer com relação aos aniversariantes. No dia 2, por exemplo, a Joyce, uma cantora maravilhosa, fez aniversário. No dia 3 foi o Guilherme de Brito, um grande compositor, mas fantástico compositor. No dia 7, um outro cantor bacana, que foi Luiz Melodia. Grande Luiz Melodia. No dia 10 tem um especial que foi o Lamartine Babo. Grande Lala. Aí. E ele tem uma característica semelhante a um companheiro nosso que está aqui na mesa. Americano. Pô, o cara é americano. Doente. Exatamente. Só que aí, no caso do nosso amigo aqui da mesa, né, temos aqui um americano sadio, né, porque essa história de dizer, eu sou tricolor sadio, né, pô, você é tricolor doente, não, tricolor doente não torce, está lá na cama doente, não consegue fazer nada. Agora, o tricolor sadio torce, assim como o americano sadio também, né, Furtado?
Olha só, a expressão torcedor doente é uma realidade, porque isso demanda amor. E o amor, ele é doentio, entendeu? Essa é a grande realidade. Né? Agora, olha só, Ivan, você falou aí com referência a grandes homens, ou então a grandes personalidades, mas elas se sobressaírem vão ser sempre notadas por um princípio só, que é o amor. O amor, ele vence barreira. Essa é uma realidade, né? Verdade. Inclusive, nós tivemos agora, 10 minutos atrás, uma declaração de um companheiro que é casado e se diz que hoje ama muito mais a esposa do que 40 anos atrás. Essa é uma realidade. Agora, o companheiro Roberto Ribeiro. Outra coisa também que você esqueceu, do companheiro Chopp, que fez 80 anos dia 11, companheiro. Rapaz, 80 anos dia 11. E o companheiro Roberto Ribeiro, que não sai de 50 anos, há mais de 30 anos que ele não sai de 50 anos, mas a gente acredita que é dia 24, um dia até, inclusive até super interessante. Agora, até baseado nisso aí que você está falando, com referência à truculência, eu acho que não precisa, eu acredito, o Noel Rosa já dizia o seguinte, quem acha vive se perdendo. Eu acredito que não precisa ir muito longe não. No domingo próximo passado, nós participamos de um ato, né? Ali no Museu do Índio, que é uma referência, que é uma referência no Rio de Janeiro, pauta de hoje. Que é uma referência no Rio de Janeiro, onde ali foi cercado no sábado pelo BOP, eles só não invadiram porque não tiveram autorização, mas se houvesse autorização, eles teriam invadido ali, a gente não sabe quais seriam as consequências. A força policial. E a força policial. Você usa a força policial, né, para um povo que é dono deste país, cara. Quer dizer, quando os colonizadores truculentos, aí que a gente fala, quando você fala em truculentos... E o povo paga essa força policial para protegê-lo. Quando esses truculentos chegaram aqui em 1500, eles encontraram uma população de 7 milhões de índios, né, que são donos da terra. Que são donos desta terra, que hoje se resume aí, talvez 400 mil. Então, esse ato que eles fizeram lá é um ato pacífico, mas que não tem essa visão do governo, desse governo aí, demolidor, como muito bem você usa aí a expressão. Inclusive, algumas denúncias foram feitas lá, até com referência a essa desapropriação do IASERJ, aconteceram alguns fatos aí que foram denunciados lá, com referência tem a própria Manguinho. Então, esse ato lá foi um ato pacífico, nós estivemos participando lá, levamos o nosso apoio, não só o apoio do sindicato até através dos nossos representantes, que estava lá, Emanuel Cancela, Eduardo Henrique, e o Furtado e o segurança dele, que é meu neto. Nós estivemos lá, participamos, foi muito importante. E aconteceu um fato super interessante. Um dos trabalhadores vendo aquele movimento, na realidade foram 2 trabalhadores, vendo aquele movimento, pularam a cerca para dar apoio ao índio. Pularam a cerca para dar apoio ao ato dos índios. Eles foram chamados de volta, tiraram o crachá deles e foram demitidos. Mas um companheiro, que é pedreiro ou carpinteiro, se não me falha a memória, ele teve a seguinte expressão: eu vim para dar apoio ao movimento índio e com certeza eu vou arranjar um outro emprego, se Deus quiser. Então, dignidade e o posicionamento desses trabalhadores em função disso. E aquilo ali que vai ser demolido, vai ser simplesmente servir de estacionamento para essas copas aí que vão acontecer. E por que não subterrâneo? Fala. Pois é, e por que não? E aí teve até um companheiro que teve uma seguinte expressão, gozado, em 50, quando o estádio foi inaugurado, eram 200 mil pessoas e tinha possibilidade de estacionar. Aí vem a seguinte posição, mas isso foi lá em 50. Qual a diferença de 50 para cá? Você tem toda uma estrutura montada que infelizmente não foi usada e eles querem demolir ali. Deve ter um X nessa questão. E outra coisa, companheiros, ali é uma referência. Quem morou ali foi o Marechal Rondon, da seguinte expressão: morrer se necessário for, matar jamais. Então, o Marechal Rondon morou ali, mais uma razão para demolir isso, é porque esse povo não pode ter história. Esse povo não pode ter memória, como demoliram o nosso Senado Federal. E tudo que é prédio histórico, a gente paga um dinheirão para ir para a Europa para visitar prédios históricos.
E aqui vai demolindo tudo, porque não podemos ter memória. Isso é um absurdo. Abmudo também, como o Candal criou. No dia 11, que o nosso companheiro Chopin fez aniversário, também 80 anos, né? 80 anos, quero dar meus parabéns também aqui para ele. No dia 11 também fez Geraldo Azevedo, rapaz. Esse camarada é fantástico, né? Um instrumentista assim, de mão cheia. No dia 12, fez o Nando Reis, o Rubem Braga também, um escritor maravilhoso, que esse escritor tem uma característica, todo mundo chama a atenção, que ele só fez crônicas. Ele somente fez crônica. Não quis saber de mais nada, de romance, não sei o que, crônica. Então, o mundo, a cidade, o bairro, se caracterizou como um grande cronista, o maior do Brasil. E dia 14, nós temos um compositor maravilhoso, que é o Sérgio Natureza, parceiro de Paulinho da Viola, parceiro do Tonai, e olha a música que nós vamos ouvir agora, que obra-prima. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e depois não há nada que os apague. Se a combustão os persegue, as labaredas e as brasas são o alimento, o veneno, o pão, o vinho seco e a recordação dos tempos idos de comunhão, sonhos vividos de conviver. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na geleira das paixões. Os corações viram gelo e depois não há nada que os degele. Se a neve cobrindo a pele vai esfriando por dentro o ser, não há mais forma de se aquecer, não há mais tempo de se esquentar. Não há mais nada para se fazer senão chorar sob o cobertor. As aparências enganam aos que gelam e aos que inflamam, porque o fogo e o gelo se irmanam no outono das paixões. Os corações cortam lenha e depois se preparam para outro inverno. Mas o verão que os unira ainda vive e transpira ali. Os corpos juntos, na lareira, na reticente incrível, como o nosso programa não é um programa musical, olha que maravilha, Elis Regina. Elis Regina interpreta essa música, esse poema de maneira esplendorosa. Eu acho que Elis Regina aí, ela estava num momento também de grande... estava iluminada. Quando ela canta essa música, ela estava iluminada. A palavra-chave minha era essa, entendeu? Então, nosso programa não é um programa musical, realmente não é. Mas ele também não é um programa chato, de ficar só reclamando e batendo e brigando, entendeu? Então, a poesia, a música, ela deve estar em todas as atividades humanas, entendeu? Principalmente atividade, como o Furtado acabou de falar aqui agora, que envolva o amor. Tá certo? E nós aqui fazemos um programa dedicado ao amor. Nós queremos amar, né? Tanto que toda essa questão que envolve os trabalhadores, nós devemos sempre colocar o amor no primeiro plano. Por isso que nós somos contra a injustiça, nós ficamos indignados contra qualquer postura do patrão para acabar com essa virtude que o trabalhador tem, que é o amor. Tanto que agora, trazendo para esse nosso dia a dia, um pouco, às vezes, amargo, nós vemos o seguinte: o governo acabou de autorizar a retomada dos leilões de petróleo, que está na nossa pauta aqui do programa também. Que está meio, já vamos ter que correr um pouquinho. De qualquer maneira, quem quiser ter mais detalhes sobre o programa, os links musicais, como esses compositores, artistas, eles estão lá no site professorivanluiz.com.br, e lá tem uma janela chamada Rádio Petroleira, e lá também tem os nossos programas, tem vídeo do programa, porque esse programa é o ar, é a rádio, você não está vendo nada. Mas alguns programas têm um vídeo, lá também você pode assistir ao vídeo e aprofundar um pouquinho mais, porque tudo que nós procuramos falar, nós colocamos links para poder tirar alguma dúvida dos companheiros.
Então você vê o seguinte, pode mostrar para a câmera ali, ó, isso aí é importante, está mostrando aqui o símbolo, aqui, uma logomarca de um clube que existiu, que foi um clube famoso há mais de 50 anos. É ou não, Castelinho? Não é verdade? Então, é o América aqui, esse América tem história, tradição. Mas voltando aqui, então o governo autoriza a retomada dos leilões, que é uma luta que o sindicato faz para acabar com isso aí. Nós entendemos que tudo tem que ser da Petrobras, a Petrobras tem que ser a grande gestora, né? Porque ela investiu muito, ela gastou muito dinheiro do povo brasileiro, e aí, no entanto, o governo agora conseguiu, que foi interrompido em 2008, os leilões, para quê? Qual era o discurso na época? Para preservar as descobertas do pré-sal, né? E promover com isso, né, um novo marco regulatório. Com relação ao marco regulatório, nós somos defensores da proposta dos movimentos sociais, não é? O Lula conseguiu passar uma proposta dele que foi melhor do que tinha, foi algo melhor, mas nós não estamos satisfeitos, porque tinha que ser a proposta dos movimentos sociais. Então, agora em 11 de janeiro, a grande mídia, a grande imprensa aí publicou que o governo brasileiro ele vai retomar os leilões para a exploração de áreas de petróleo que foram interrompidos há mais de 4 anos, né? E a realização vai ser agora em maio, da 11ª rodada de leilões, que ele fala que deverá ser licitado, vai haver uma licitação, ainda este ano também, para áreas de gás de xisto, que foi anunciado agora, dia 10 de janeiro, pelo ministro de Minas e Energia, o Edson Lobão. E essa retomada, ela foi aprovada, né, pela presidente Dilma Rousseff, que também inclui a primeira rodada de petróleo no pré-sal, que está confirmado para novembro. Isso muito nos preocupa porque nós também temos como parâmetro a própria Noruega, né? Que ela pega todo esse dinheiro do petróleo e aplica maciçamente na educação, na saúde, e lá nós temos 80% das pessoas lá tem curso superior. 80% tem curso superior. E todo mundo sabe que a qualidade de vida deles é uma qualidade de vida invejável. Todo mundo sabe que o norueguês tem uma qualidade de vida invejável. E nós poderíamos também ter uma qualidade de vida, não trazer a Noruega para cá, mas uma qualidade de vida muito boa se nós considerarmos a distribuição do bolo, que é a teoria do alfinete, que é a teoria do bolo, arrecadar todo mundo. Crescer para distribuir depois. Crescer para distribuir depois. Quando nós pegamos essa distribuição, que está na página principal de abertura do meu site, lá, a distribuição por estados, você vê que o estado que mais recebe é o Maranhão. Coincidentemente, né? É o Maranhão que recebe mais dinheiro. Então o Maranhão tinha que ter realmente saúde, transporte, tinha que ter, assim, tudo de primeiríssimo mundo. O que fosse comparar no Brasil de melhor, deveria realmente estar no Maranhão. Mas eu acho que o Maranhão só tem uma coisa de melhor, não, Furtado? O quê? Adivinha, pô? Bom, olha só, Ivan. Você fez um comentário super importante, mas na realidade, as nossas riquezas, ela tem que ser do povo, né? Essa que é a grande realidade. Evidentemente que a gente vai sempre defender a Petrobras, mas no sentido povo que a gente tem que fazer. E quando você citou esse exemplo desse país aí, isso pode ser uma realidade também nossa, porque esse grande bilhete premiado, a natureza está nos dando talvez uma das últimas fronteiras, então das últimas oportunidades. Talvez seja a última chance, né? Uma última chance para que o povo se liberte desse jugo, né? Não é o royalties, mas sim o derivado que vem do petróleo, né? Não é o royalties, porque na realidade o governo aí, esse governo que você tanto adora, né? Dizendo que o royalties é para a educação, que é para a segurança e para outras coisas mais, que na realidade não é isso. O que é que vem da exploração do petróleo? Sim, é isso que demanda a nossa riqueza, né? E até, Ivan, falando sobre isso aí, nós, na semana passada, nós tivemos 2 assembleias com os trabalhadores da Chevron. Foi uma assembleia extremamente
importante e enriquecedora, até à medida que não só a participação de todos os trabalhadores, como as trabalhadoras também tiveram seu posicionamento. Deu destaque, né? Deu um destaque. E ali, naquela oportunidade, algumas propostas foram apresentadas por esses trabalhadores e nós já remetemos isso para a Chevron, estamos aguardando a resposta para que nós possamos fazer a discussão com o seu RH. Agora, infelizmente, isso que é lamentável, mas respeitando aqui, não é isso, Ivan? Claro, respeitando soberano. a posição dos trabalhadores através das suas assembleias, mas, infelizmente, o que aconteceu naquela assembleia da Haliburto, a gente espera que isso nunca mais venha a acontecer, né? Porque não houve proposta dos trabalhadores, e dizer o seguinte, né, companheiro Ivan, e você está de prova, você, o companheiro Arino, o companheiro Capistrano, o companheiro Roberto agora, que está participando também das nossas reuniões, que a Chevron não respeita seus trabalhadores. Não foi a Chevron, não. A Haliburto, desculpa. A Haliburto não respeita seus trabalhadores, que o acordo coletivo é em setembro, e nós só conseguimos fechar o acordo agora, né? Um acordo extremamente complicado, porque sempre tivemos cobrando, nós, os sindicatos, jamais deixamos de fazer essa cobrança. E a Haliburto não nos dava atenção e veio com essa proposta aí, proposta extremamente rebaixada, mas que, respeitando o posicionamento dos trabalhadores, temos o nosso posicionamento contrário, respeitando os trabalhadores. Você viu a técnica que ela usou? Então, o que aconteceu? Ele foi aprovado, nós já mandamos a resposta lá, estamos só esperando para assinar o acordo coletivo, mas contestamos. Nós contestamos. O sindicato não trabalha dessa forma. E provavelmente, né, companheiro Ivan, na semana que vem estaremos também fazendo uma assembleia com os trabalhadores da WWT. Amanhã nós estamos tendo, já está agendado, uma reunião com a RH da GPC Química, né, porque houve uma mudança nesse RH, houve uma unificação do RH da GPC Química, segundo informações com a Polo Química, e amanhã estaremos tendo um contato com ela, com essa pessoa, e posteriormente estaremos em Manguinhos, como fazemos habitualmente. Companheiro Ivan. E inclusive é bom citar que tinha um ônibus esperando os trabalhadores lá na porta. Eu não vi esse ônibus, mas falaram que a empresa mandou um ônibus, mandou a primeira proposta, que deveria ser em setembro, mandou agora, né? E mandou um ônibus com empregados só para aprovarem. Mandou a proposta e um ônibus cheio. Obviamente que nós questionamos que não estava sendo nem... Não conseguiram repor nem a inflação, companheiro, nem a inflação. O ano passado foi de 6%, esse ano aumentaram 6,2%, entendeu? Então, o resultado, não foi considerado nada, não foi discutido nada. Eles mandaram uma proposta, mandaram um ônibus cheio e simplesmente passaram o rodo e aprovaram como eles queriam. Quer dizer, é uma prática totalmente... ditatorial, uma prática totalmente, nós estamos falando aqui de truculência, uma prática totalmente truculenta. Tinha que mandar a proposta deles, os trabalhadores analisarem, tá certo? Mas eles usaram o quê? Eles podem usar o seguinte: nós usamos o nosso direito democrático de passar o rodo, igual as entidades que têm grupo majoritário, entendeu? Chega e passa o rodo. Não respeita os minoritários, não quer nem saber. Já que tem o poder e tem a maioria, isso é democrático. Eles entendem como democrático passar o rodo porque tem a maioria, entendeu? E aí acaba, muitas das vezes, por pensar que tem a maioria, acontecer o que aconteceu em Brasília, né? Com um dito aí chamado mensalão, entendeu? Aí, por quê? Você tem que ter maioria para aprovar determinadas coisas e o escrúpulo e a decência ficam em segundo plano. Então foi o que eles fizeram. Foi legal? Foi legal, mas é imoral. Foi legal, porque houve uma assembleia, se cumpriu todo o rito processual. Bom, não estou questionando a legalidade. Tudo como manda figurino, só que eles mandaram a proposta, a primeira proposta deles, eles mandaram e vieram lá um grupo de trabalhadores para dizer sim. Quer dizer, o trabalhador perdeu o direito de pensar. E mandaram, né, companheiro? E mandaram porque nós cobramos. Não foi por liberalidade deles, não. Nós cobramos, estávamos sempre cobrando. E dizer, compadre, desculpe estar interrompendo você. Dizer que este ano nós iremos começar, antes de setembro, nós iremos começar a fazer essas cobranças e não vamos aceitar esse procedimento agora. Não vamos aceitar esse procedimento,
Porque, infelizmente, a gente está questionando o resultado de uma Assembleia. Nós não podemos ter esse tipo de posicionamento. Mas estamos questionando porque foi toda uma coisa dirigida. Nós estamos questionando o modus operandi, não estamos questionando a Assembleia, foi perfeita, tudo legal. Nós só temos 1 minuto e eu queria, em cima dos leilões de petróleo, que eu vou falar na segunda-feira do nosso colegiado, falar do regime de partilha, né? Que, com o regime de partilha, rapaz, a União ela é dona do petróleo extraído. Aí quando você vê a concessão e a partilha, é algo assim.